tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente conversa sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Gente, por aqui o ano começou bem, já me contem aí se vocês também gostaram do que vocês leram aí nesse comecinho de ano. Bom, já vou começar falando com vocês sobre um livro que eu queria ler já há muito tempo, que é David Copperfield, que eu comecei a ler em dezembro, só que eu li bem pouquinho, tá? Nesse mês. E aí, realmente, em janeiro eu engatei essa leitura e concluí esse grande calhamaço aqui, tem mais de 1000 páginas, mas foi uma história que eu gostei bastante, que me envolveu. Eu já sabia, né, que eu iria gostar, por gostar do Dickens, por tudo que eu já ouvi falar desse livro. Então, realmente, foi uma leitura bem proveitosa. Eu vou falar brevemente sobre o livro, gente, porque eu já gravei um vídeo aqui no canal, acredito que muitos de vocês já viram, onde eu comento somente sobre esse livro. Eu li nessa edição aqui da Penguin Companhia, que vocês sabem que eu adoro, né, os livros dessa coleção, e fiquei super satisfeita. Essa edição aqui vai trazer ensaios sobre esse livro, inclusive um da Virginia Woolf. Além disso, aqui também tem um prefácio escrito pelo próprio Dickens em 1867. Lembrando que esse livro foi publicado em 1849 e 1850 em fascículos e 1850 em livro também. E nesse prefácio, gente, tem uma frase super famosa do Dickens, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: "É fácil acreditar que sou pai afetuoso de todos os filhos de minha fantasia, e que ninguém jamais amará essa família mais do que eu. Mas, assim como muitos pais afetuosos, tenho no fundo do meu coração um filho predileto. E seu nome é David Copperfield." Então aqui já fica claro, né, que esse é o livro predileto do próprio Dickens. E esse, então, gente, é um romance de formação. A gente vai acompanhar toda a vida do protagonista, desde o seu nascimento, e tem algumas coisinhas assim que são parecidas com a vida do próprio autor. Então ele lembra até um pouquinho de outro livro, né, do Dickens, esse já do começo de sua carreira, o Oliver Twist. Só que no Oliver Twist a gente vê ali a fase da infância só. E aqui a gente vai acompanhar também a fase adulta do personagem principal. E eu tenho que falar aqui para vocês também que o que eu gostei mais nessa história foram as tramas paralelas que a gente vai encontrar aqui, os personagens secundários. Eu fiquei realmente muito envolvida com essa história, não só, né, com a história do David, e aquele livro completo que você vai ter momentos de perda, de muito sofrimento, sim, mas também momentos super ricos de amor, de amizade, e também mostra um personagem muito empenhado, sabe? Primeiro a gente encontra uma criança super dócil, super observadora, e depois um adulto realmente muito comprometido com o seu trabalho. Um tanto sonhador, sim, naquele quesito mais da vida amorosa. A gente vê um David assim mais ingênuo, às vezes imaturo, mas quanto ao trabalho, eu gostei muito também desse lado do livro, mostra uma pessoa muito empenhada. Então, se você quer saber mais desse livro, o que eu achei, saber mais da trama, eu indico que você veja o vídeo que tem aqui no canal e eu vou deixar o link no box de informações. O outro livro que eu li faz parte do meu desafio de 12 livros para esse ano, é sobre A Brevidade da Vida, do Sêneca. Aliás, gente, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre esse livro aqui na área de membros. Sim, esse canal agora está chique e eu inaugurei aqui esse espaço para a gente ficar mais próximo. Se você não conhece ainda, é só dar uma olhadinha nesse botão membros que tem aqui, que vai aparecer um videozinho para vocês, onde eu explico como funciona e o que vocês vão encontrar por lá, porque além de vídeos extras, também está começando hoje, aliás, a leitura conjunta de O Nome da Rosa. Então eu já te convido a participar então dessa leitura comigo e a gente lê junto esse grande clássico da literatura. Bem, esse livro, gente, é um segundo contato que eu tenho com o estoicismo. Eu tinha lido Meditações de Marco Aurélio, até na mesma coleção aqui da Edipro. E esse daqui é um livro mais acessível ainda do que Meditações. Aqui a gente vai encontrar cartas bem curtinhas, que o Sêneca escreveu ao Paulino, que era um funcionário público, um administrador lá da época. E esse é um texto atemporal, então ele vai fazer muito sentido pra gente, porque ele vai falar de questões muito humanas, né? Da nossa natureza humana, das nossas queixas, de como a gente leva a nossa vida e como a gente pode fazer para melhorar então algumas questões do nosso dia a dia. Bom, o que ele vai focar então realmente é no desperdício do nosso tempo. Então, quando ele diz aqui sobre a brevidade da vida, o que ele vai mostrar aqui é que a nossa vida não é breve. Na verdade, a gente torna a nossa vida breve.
E ele mostra também essa coisa contraditória do ser humano, que reclamar do tempo, que a gente tem pouco tempo, precisava de mais tempo, e ao mesmo tempo a gente vive desperdiçando o nosso tempo. Então essa coisa da insatisfação, sabe? Então os desejos vêm em primeiro lugar e não aquela busca pela verdade, aquele encontro com a gente mesmo, de perceber os nossos defeitos, no que a gente pode melhorar, usar melhor, então, claro, o nosso tempo, com questões realmente que vão nos beneficiar, vão fazer a gente evoluir realmente na vida. Eu preciso falar para vocês que essa edição aqui é bilíngue, tá? Então aqui a gente vai encontrar o texto em latim e em seguida já a tradução para o português. Eu posso dizer que eu gostei bastante e que eu tenho interesse, então, em continuar lendo outros textos do Sêneca, até porque os textos do Sêneca conseguiram, né, chegar até os dias de hoje, né? A gente sabe que muitas obras se perderam, autores que a gente não conseguiu ter acesso a nada do que eles escreveram, e do Sêneca, sim, a gente vai encontrar bastante coisa, então eu penso em continuar lendo e conversar aqui com vocês, e também outros textos estoicos, porque eu acho assim, apesar do estoicismo ser difícil de ser posto em prática, eu acho que vale muito a pena a gente tentar. Porque um momento do nosso dia que a gente consegue agir de forma estoica já vai ajudar muito a gente. Principalmente nessas questões de ansiedade que são tão comuns atualmente. E agora, outro livrinho bem curtinho que eu gostei demais. Esse aqui já é um livro de ficção, uma novelinha do escritor austríaco Arthur Schnitzler. Esse é o Tenente Gustel. E, gente, que texto provocativo. Eu gosto muito quando o autor vai lá nas feridas da sociedade da sua época, dá aquela cutucada mesmo, sabe? E vou falar que é um texto polêmico que, na época, acabou causando problemas para o seu autor. Essa edição aqui da editora Record eu achei bem completa, porque ó, vocês veem que o livro é curto, e, na verdade, de texto mesmo, deixa eu ver aqui pra vocês. O texto, gente, é mais ou menos metade do livro. É aqui, tá? Termina a novelinha aqui. E aqui a gente já vai encontrar a cronologia, um pós-fácil, comentando algumas coisas da época, da vida do escritor, que também era médico, né? Um texto, assim, muito interessante. E é importante eu falar aqui pra vocês já de cara que esse texto aqui é de 1900 e ele é todinho um monólogo interior. Então a gente já embarca ali na cabeça do personagem. Só para vocês terem uma ideia, a história começa quando o personagem está no concerto. Aí o texto começa assim: quanto tempo ainda isso vai durar? Preciso olhar o relógio. Provavelmente não seja muito adequado fazê-lo num concerto assim tão sério. Mas por acaso alguém está vendo alguma coisa? Então assim, né, ele está lá no concerto, mas na verdade não vê a hora daquilo acabar e fica observando tudo por ali, as pessoas. Então a gente vê que ele é um oficial, que ele é muito jovem. Lembrando que essa história vai se passar ainda na época do Império Austro-Húngaro, que já estava ali, né, vivendo uma decadência. E aí o personagem está lá naquele concerto e vai acontecer alguma coisa na saída desse concerto que vai abalar o personagem de uma forma assim inacreditável. Então a gente já vê mesmo antes desse acontecimento que ele é uma pessoa assim muito agitada, sabe? Então ele acaba saindo ali do concerto e tá um alvoroço, todo mundo, né, saindo ao mesmo tempo, e ele acaba esbarrando em outras pessoas, e um padeiro vai acabar ficando meio bravo com ele, e vai chamar a atenção dele, e ele se sente assim super desonrado. Só que ele não pode desafiar então esse homem para um duelo, porque ele é um simples padeiro. E naquela época, os duelos eram restritos a acadêmicos, a militares e também a nobres. Então ele vai pensar assim, né, eu sei que agora sou legalmente incapaz de tomar satisfações, e por isso sou obrigado a me matar com um tiro. Aí você fala assim, meu Deus, como assim? E aí a mente dele vai mais longe ainda, e ele sai pela cidade ali por Viena, perambulando por ali, com mil ideias. Quer dizer, quando ele decide tirar a própria vida, ele também vai pensar nos desdobramentos disso. Então, nos colegas dele militares, depois é que ele vai pensar lá na família dele. Então, assim, né, quem se importaria com isso? Vai lembrar também das mulheres que ele está envolvido, a gente vai ver que ele tem uma visão das mulheres horrorosa. E a gente percebe, na verdade, um personagem assim muito fútil, muito vazio e com uma boa dose de hipocrisia também. Então, vocês imaginam um oficial, um militar, ser descrito da forma que ele foi descrito aqui. Não deu nada bom para o Arthur Schnitzler na época, que tinha um título. Ele era oficial da reserva e ele acabou então perdendo essa patente porque os militares se sentiram muito ofendidos. Mas o curioso, né, gente, que as consequências que o autor teve com a publicação desse livro só confirmaram
confirmou então as críticas que ele tinha a essa categoria. Outra coisa aqui que eu achei muito interessante, muito provocativo, é que aqui a gente encontra muitas frases antissemitas por parte, né, do personagem, e o Arthur Schnitzler era judeu. Então ele tá sempre ali provocando. É difícil a gente entender, né, na época, a repercussão, né, que esse livro teve, mas ele continuou sendo, então, né, o texto mais famoso do autor. Então, gente, eu recomendo muito para vocês essa leitura. É muito, muito curtinho, tem um ritmo legal. Se você não gosta de fluxo de consciência, talvez realmente não seja um livro muito para você, mas mesmo assim, eu diria para você tentar, porque é isso, né? É a mente de uma pessoa, então você vai ali conhecendo melhor o personagem, a visão de mundo que ele tem, de si próprio, e ele acaba então, né, fazendo um retrato de uma época. Eu gostei bastante e penso sim em ler mais textos aqui desse escritor. Me conta aqui se você já conhecia, se você já leu outros livros dele e o que você achou. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Me contem aí, né, o que vocês estão lendo, como vocês começaram aí o ano de leituras. Eu te espero no próximo vídeo do canal. Até lá. Tchau, tchau.